Seja bem-vindo ao terceiro Fórum Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. O próximo painel irá começar. As opiniões expressas, assim como o conteúdo das apresentações e imagens, são de inteira responsabilidade dos palestrantes e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Instituto Roda da Vida, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e Fundação Maria Carvalho Santos. Desejamos a todos um ótimo evento. Boa tarde a todos. Nós estamos com o terceiro fórum do movimento Todos Juntos contra o Câncer, o Fórum Norte e Nordeste. Eu sou Paula Torres e vou moderar esta mesa nessa tarde sobre medicina integrativa pelo bem-estar do paciente oncológico. No centro dessa conversa colaborativa estarão as práticas integrativas e complementares em saúde, que auxiliam o tratamento contra o câncer, contribuindo para a melhoria do bem-estar e da qualidade de vida do paciente oncológico. Para falar a respeito, estou aqui com pessoas muito queridas. O Dr. Ricardo Gelman, meu grande amigo, presidente do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa e embaixador da Society for Integrative Oncology para a América Latina. O Dr. João Vitor, que é médico formado pela Universidade Federal do Ceará e plantonista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também estou com um amigo muito querido, Francisco Silva Cavalcante Júnior, professor Cavalcante, professor da Universidade Federal do Ceará, do ICA, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade, e com a minha querida Fátima Holanda, que é ex-paciente de câncer de mama, licenciada em pedagogia, especialista em psicopedagogia e agora diretora administrativa voluntária do Instituto Roda da Vida. Então, sejam todos muito bem-vindos nesse bate-papo. Agradeço que todos estejam presentes aqui para nós discutirmos sobre esse tema que é tão palpitante, que todo mundo tem muita curiosidade. E nós começamos com o Dr. Ricardo Gelman, que é o presidente do CABzinho, do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, e agora o embaixador da América Latina da Sociedade de Oncologia Integrativa. Então, por favor, Ricardo, a palavra está com você e depois nós voltamos para as nossas perguntas. Muito obrigado, Paola, grande amiga, e gostaria de agradecer ao convite de Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste para participar desse evento. E rapidamente gostaria de me apresentar. Eu sou médico pediatra, fiz minha especialização em oncologia pediátrica na Unicamp e segui uma carreira de doutorado e pós-doutorado nessa interface com a área da medicina integrativa, o doutorado estudando um fitoterápico que é usado em pacientes oncológicos na Alemanha em 60% dos casos, que é o Visco-Albo, e o pós-doutorado mais numa área de dor com a medicina antroposófica. E, além disso, eu coordeno o grupo de medicina de família, de medicina integrativa, que está ligado também à medicina de família, mas focado mais na pediatria, dentro da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e também sou membro dessa rede latino-americana, que é a rede ligada à BIREME, Biblioteca Virtual em Saúde das Medicinas Tradicionais e Complementares Integrativas, ligadas à OPAS. O consórcio é uma rede de pesquisadores de todo o Brasil, que se formou há 3 anos junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, e somos membros da Sociedade Internacional de Pesquisadores nessa área, que é o ISCMA, junto com o Canadá, com a China, com a Coreia e com o Irã, no sentido de promover o embasamento científico para as políticas públicas em todo esse desenvolvimento.
Então, para quem acha que não existe evidência científica, dentro da nossa página inicial, a gente reflete o site da BIREME, que tem mais de 1.500.000 publicações científicas na área. E, com certeza, a oncologia é a área de destaque. O nosso logo representa o Brasil, então o Norte e Nordeste corresponde a uma das 5 raízes dessa árvore, que tem 5 linhas no tronco. Os 27 estados brasileiros estão aqui representados nos galhos, e as 29 folhas representam as 29 práticas inseridas como política pública há 15 anos no Brasil. Então, junto com a bandeira aqui da Coreia do Sul, com o Irã, China e Canadá, o Brasil faz parte dessa rede internacional de pesquisadores, dessa sociedade, e nós temos participado de uma série de produções, como o São Paulo Agreement, que foi um documento estimulando o cuidado da criança e do adolescente numa visão integrativa bem ampla, que inclui o bem-estar do planeta, a saúde planetária, uma definição de oncologia pediátrica integrativa, que a gente publicou agora recentemente. A última publicação foi a intervenção musical em crianças com câncer, uma revisão com meta-análise, e a publicação da nossa primeira experiência, que eu vou contar aqui, de oncologia pediátrica no SUS, dentro da USP, que eu tive a honra de coordenar nos últimos 5 anos. Também, só para comentar, no meu doutorado, quando a gente estudou o Visco album, essa planta foi um estudo de segurança na gravidez, e a gente analisou a segurança em vários tecidos em ratos. O que a gente encontrou, que foi bem interessante, é que o natural killer, que é um linfócito que promove uma prevenção contra o câncer e também ajuda no tratamento, se a gente for pensar que é um linfócito que tem uma especificidade para detectar e para impedir o crescimento do câncer, esse Visco ele aumenta a população específica de natural killer no timo de ratos em fetos, mostrando um efeito protetor na gravidez. E não houve nenhum problema de segurança. Esse crachá foi o primeiro crachá que a gente teve na introdução da oncologia integrativa em pediatria no Hospital Itaci, que é o hospital do Instituto de Tratamento do Câncer da Criança, em que ele ganhou toda a diretoria do hospital, a equipe de saúde, com seu bom humor, o Rodolfo Pedroso, que era o nosso mascote, e assim a gente começou em 2015 esse projeto. Esse projeto foi uma ideia que eu tive junto com um professor da Universidade Charité, em Berlim, que propôs que a gente começasse com a equipe de saúde que toca o paciente, que é a enfermagem. Então, a gente destinou os primeiros 3 anos do projeto a capacitar as enfermeiras na UTI e na área de transplante de medula óssea, com terapias corporais simples, de baixo custo, para redução dos sintomas de dor, náusea e vômito, e isso gerou uma receptividade fantástica no hospital. Essa técnica é chamada terapia externa antroposófica, que envolve uma série de compressas, óleos, com protocolos que, se houver interesse de algum hospital implementar no Norte e Nordeste, a gente pode trazer a experiência aqui do Sudeste e da Alemanha. Após 3 anos, o conselho diretor do grande hospital, Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP, propôs a gente criar a unidade de pediatria integrativa, que foi a primeira do Brasil, em 2018. E eu creio que essa incorporação da medicina e saúde integrativa é uma mudança de paradigma tão grande que eu comparo com a mudança de Galileu para Copérnico, que é a mudança da visão geocêntrica para heliocêntrica, que aconteceu no século XVI, que é o fato da gente olhar o cuidado em saúde não centrado na doença, no câncer, mas centrado no paciente individual. Ou seja, é uma medicina centrada na pessoa, que tem história de vida, da família, tudo envolvido, e que exige uma participação muito mais ativa do paciente e trabalha com toda a equipe de saúde com novas abordagens que sejam baseadas em evidência científica. Então, um tema central são as evidências científicas. Por isso, inspirado nesse consórcio acadêmico de medicina e saúde integrativa dos Estados Unidos, que hoje une
78 faculdades de medicina, como Harvard, Boston, John Hopkins, os melhores que têm referências dos Estados Unidos, a gente criou o nosso consórcio brasileiro, com a visão de olhar o paciente em várias dimensões: a saúde mental, a saúde espiritual, qualidade de vida, função diária, função corporal. Esse mapa aqui, que é um sistema de aranha de avaliação multidimensional, tem a ver com o DNA do modelo integrativo de cuidado, que não olha apenas um ponto, né? Essa é uma mudança de paradigma emergente no mundo inteiro. A gente tem os grandes hospitais de excelência no Brasil, todos têm incorporado a medicina integrativa, começando pelo Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Oswaldo Cruz, que são 3 exemplos aqui em São Paulo. Já entenderam a necessidade, inclusive para ter um selo de qualidade internacional chamado Plan 3, que só o Einstein tem que ter medicina integrativa. A medicina integrativa busca uma formação dupla dos profissionais, usando o melhor dos mundos. A abordagem convencional, que é focada na doença, que é super necessária, com exames de ponta, toda a intervenção e a supressão de sintomas que você precisa ter, diminuir vômito, com outra abordagem que trabalha com promoção da saúde, ativação dos processos de autocura, estimulando que o próprio paciente seja o agente transformador da sua cura total, que vai muito além do tratamento com a quimioterapia, como a gente sabe. Tem toda uma fase pós-tratamento. Quero trazer aqui alguns dados do panorama mundial da medicina integrativa. Na Europa, a gente tem mais de 100 milhões de usuários que buscam o que a OMS chama de MTCI, Medicinas Tradicionais Complementares Integrativa. A Suíça, em 2009, fez um referêndum, tipo um plebiscito, perguntando para toda a população se desejaria incluir a medicina integrativa obrigatoriamente nas faculdades de medicina. A resposta é sim. Então, é o primeiro país que incorporou de uma maneira total e o convênio público paga os procedimentos. Os Estados Unidos têm um centro nacional de pesquisa que investe mais de 100 milhões de dólares para pesquisa na área e que mapeou que 1/3 dos pacientes usam alguma abordagem integrativa e 11,6% das crianças. Isso em 2012. A Índia tem um Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Saúde comum, eles criaram outro Ministério da Saúde chamado Ayush, para organizar toda essa agenda no país. Ayush quer dizer Ayurveda, Unani, Siddha Yoga e homeopatia, que é muito bem estruturado. E, com certeza, a oncologia é a área de maior busca, de maior demanda pelos pacientes. Então, aqui algumas imagens de tratamentos complementares que não reduzem nem um pouco a qualidade do tratamento convencional, com químio, com rádio, com hormonioterapia, mas como você pode trazer o conforto com massagem, com compressa, com uma sala de meditação na sala de espera. E aqui é um exemplo de um hospital na Alemanha, Fielder Clinic, que a gente tem uma boa parceria, que atendem de uma maneira integrativa em todo o hospital. 50% gratuito, 50% privado, é um hospital modelo no sul da Alemanha. E aqui um hospital no norte da Alemanha, que foi um hospital de medicina antroposófica, que virou um hospital referência de medicina integrativa, que tem grande foco em oncologia, e que a gente ofereceu um estágio de 3 semanas para uma médica intensivista de São Paulo, a Cíntia, que passou lá em 2017, quase um mês. A Cíntia é essa menina lourinha de óculos aqui de baixo, e o chefe, o Alfred Langler, aqui no centro, ele a recebeu e mostrou como é que dá para integrar. Eu fui visitar uma coisa simples que me chamou a atenção, no centro cirúrgico, em vez de usar polvidine para lavar a mão, tem uma solução de calêndula, muito mais eficiente, menos alergênica. É um exemplo simples. Então, aqui uma foto aérea do hospital, que está integrado à natureza. A vista do quarto dos pacientes permite olhar o verde. Tem um hospital em Londres que provou que, se o paciente olha para uma parede branca quando internado, comparado se ele olha para a natureza, ele fica menos tempo internado e se reduz o custo do hospital
só com intervenções baseadas na natureza. Aqui a gente tem a sala de brinquedo das crianças muitas com câncer. Aqui dentro da unidade de emergência, chama muita atenção essa foto que ela tirou, em que do lado direito você tem os medicamentos convencionais e do lado esquerdo os medicamentos fitoterápicos ou dinamizados, seja homeopáticos, antroposóficos, usados na emergência, para hipertensão, para dor, uma série de coisas. Aqui um exemplo que ela viu de uma criança com erisipela, que é uma infecção que pode disseminar, vocês sabem, especialmente pacientes com neutropenia, com baixo de neutrófilos, aqui recebendo ao mesmo tempo uma infusão de cefalotina, que é antibiótico, com a essência de calêndula, que tem bastante comprovação que reduz infecção de pele, com uma resolução da infecção mais rápida. A inclusão da musicoterapia, a inclusão da arte-terapia na abordagem aos pacientes como parte de um modelo multimodal de tratamento. Outro exemplo maravilhoso é o MD Anderson Cancer Center, que é uma grande referência nos Estados Unidos, que montou, na verdade, toda a estratégia de inclusão da oncologia integrativa no Hospital Einstein, aqui em São Paulo, tem uma parceria formal, e a gente tem o Cohen, Lourenço Cohen, que organizou todo esse serviço, e outros colegas que a gente tem tido contato, se alguém quiser. Queria trazer um pouco aqui da história da oncologia, para dizer que, no início, na época que Galeno estruturou a visão da medicina hipocrática, no século I, a ideia é de que os 4 humores de Hipócrates, que tinham a ver com o elemento terra, água, ar e fogo, e aqui especialmente o elemento terra, que era chamado bilis negra para Hipócrates, para Galeno, era a origem do câncer. E é muito interessante porque a palavra bilis negra, em português, originou a palavra melancolia, que melanos é negro e coli é bilis. Então, uma pessoa melancólica, triste, que o lema da vida delas seja ó vida, ó azar, é uma forma antiga de chamar depressão. E na visão grega, que ainda caminhou aqui no Ocidente até o século XVIII, câncer e depressão era como se fossem 2 faces da mesma moeda. O câncer como uma expressão desse elemento duro, terra, frio no corpo, e a depressão a mesma coisa na alma. E dentro do teatro grego se usava uma máscara para denotar melancolia, tristeza, que era o onco, oncos, que era a máscara do teatro grego. Então isso deu origem à palavra oncologia. Portanto, na origem da oncologia, a gente tem uma visão muito psicossomática de que situações difíceis da vida podem desencadear 1, 2, 3 anos depois um câncer. A gente vê isso todo dia no consultório, quando a gente tem a coragem de perguntar para o paciente qual a sua hipótese, como é que você desenvolveu essa doença. É claro que tem vários pacientes que a causa do câncer não tem nada a ver com o lado psíquico, tem a ver com vírus ou com carcinogênicos ambientais, mas a gente sabe, segundo o INCA, que a influência genética na gênese do câncer é muito pequena, é de 10% a 20%. Portanto, 80% a 90% da gênese do câncer a gente tem que olhar, de fato, a vida, a gente tem que olhar a alimentação, a gente tem que olhar o estilo de vida, esse estilo de vida estressante, sedentário, que dá base tanto para o câncer como para doenças cardiovasculares. Então, trazendo aqui a importância de se resgatar o conceito da oncologia na sua origem, que tem a ver com a máscara do sofrimento. E no século XVI, quando o Vesalius, que é o pai da anatomia, dissecou o corpo humano, não encontrou a bilis negra em lugar nenhum, que era uma visão energética e não uma visão física, e aí morreu no século XVIII essa teoria. Mas nos últimos 30 anos, pesquisadores da NASA têm resgatado os conceitos antigos da Grécia Antiga, considerando que o planeta Terra e o corpo humano é um ser vivo. E tem 4 níveis de organização. O abiótico, que tem a ver com o mundo mineral, o biótico, que tem a ver com o mundo vegetal, com a vitalidade do planeta, o mundo animado dos animais e o mundo individualizado do Homo sapiens.
Pensando nessas 4 dimensões, alguns serviços de medicina e oncologia integrativa têm estruturado todo o hospital baseado nessas 4 dimensões. Como é que eu cuido da dimensão física, estrutural do paciente? Obviamente com cirurgia, com radioquímio e medicamentos sintéticos que não vão cuidar da vida, eles vão deter o processo de crescimento do tumor. O objetivo não é aumentar a vida, é deter esse excesso de crescimento. Agora, a gente tem problemas seríssimos nos pacientes com câncer, como fadiga relacionada ao câncer. Fadiga e dor são os 2 sintomas mais prevalentes em pacientes com câncer. Como é que eu melhoro a fadiga? Com atividade física que inclua uma sabedoria, vamos dizer, oriental, como yoga, como tai chi, as terapias externas que eu mostrei rapidamente, nutrição, nutracêuticos, medicamentos fitoterápicos, como o briófilo, o viscum, que a gente usa muito na Europa, o toque terapêutico. Como é que eu cuido da dimensão emocional, animal do paciente que está completamente triste? Música, arte, poesia, movimento, dança e medicamentos naturais e, obviamente, a equipe da psico-oncologia que traz o trabalho da imaginação ativa durante a infusão da químio, todo o trabalho maravilhoso que começou com aquele menino na década de 70, que tinha um tumor cerebral. Eu vi isso no History Channel, que ele tinha um tumor cerebral e a psicóloga do hospital nos Estados Unidos não tinha o que fazer, não respondeu a químio, nem a rádio, e ela desenvolveu com ele uma imaginação ativa em que ele fechava os olhos, imaginava que o sistema imune dele estava atacando as células do tumor cerebral e ele, por uma razão inexplicável naquele momento, quando ele foi fazer a nova tomografia, tinha havido uma regressão do tumor. Esse menino virou um adulto que se dedicou à aeronáutica e hoje ele trabalha nos Estados Unidos na área de proteção contra ataques aéreos. Porque ele usou toda a imaginação da Guerra nas Estrelas, que tinha sido lançado no mesmo ano em que essa psicóloga teve essa ideia. São casos, claro, anedóticos, casos que a gente não pode dizer que a imaginação ativa vai curar, não estou dizendo isso, mas ela pode auxiliar. E a dimensão espiritual, existencial do paciente pode ser trabalhada com meditação. A gente tem exemplos maravilhosos que apareceu agora na ASCO, no grande congresso da Associação Internacional de Oncologia Clínica, que está mostrando como meditação melhora sintomas de câncer no nível de evidência 1A. Fora aconselhamento biográfico, que é a história de vida, e o trabalho da empatia clínica do profissional de saúde, que se torna ele mesmo um agente terapêutico. O próprio profissional de saúde ele pode ser lesivo ao paciente da maneira como ele conta o diagnóstico, ou ele pode ser altamente empático, de estar junto com a família em todo o processo como um grande guerreiro que vai ajudar. Essa instituição aqui nos Estados Unidos fez toda a diferença no sentido de trazer as evidências científicas, que é o National Center for Complementary Integrative Health, que é o Centro Nacional de Saúde Integrativa e Complementar, que inspirou o consórcio também a ter esse nome de saúde integrativa. Esse grupo promove pesquisas na área de produtos naturais e o que é chamado terapias mente-corpo, que são terapias não farmacológicas, tipo yoga, meditação, dentro de um modelo de cuidado. Aqui no Brasil, a gente segue muito o modelo europeu, que além dos produtos naturais e terapias mente-corpo, como eu acabei de falar, a gente valoriza muito os sistemas médicos complexos, como a Ayurveda, medicina chinesa, medicina antroposófica, homeopatia, que tem um saber próprio e um sistema diagnóstico e terapêutico próprio. A gente valoriza isso muito aqui no Brasil como na Europa. Esse artigo do Eric Bars, ele faz uma comparação do modelo convencional com o modelo integrativo, e aqui eu só quero apresentar quais são os 6 sistemas médicos complexos que a gente tem no mundo. A medicina chinesa ayurvédica, que as duas têm mais de 5.000 anos, a medicina Unani, que é bem desenvolvida no Paquistão, na Índia, ali na região do Oriente Médio, que é uma medicina direta de Avicena, o grande pai da medicina no século X,
que seguiu os preceitos de Hipócrates. E nos últimos 200 anos, a gente tem a homeopatia, a medicina antroposófica e a naturopatia, que é muito forte na Europa e nos Estados Unidos. E a nossa medicina, vocês vão ficar pasmos de saber, a nossa medicina alopática, nosso sistema médico normal, convencional, ela tem também menos de 200 anos. Portanto, junto com a homeopatia, entre a homeopatia e a antroposofia, você tem o nascimento da alopatia, que é a medicina que é ensinada em todas as faculdades no Brasil. Então, a gente precisa, com esse movimento integrativo, resgatar os conhecimentos antigos, agregar e trazer junto à alopatia, não de uma forma alternativa, que é o que seria inadequado, mas de uma forma complementar e integrativa. Essa é a inteligência da complementariedade. E a OMS já enxergou isso, já produziu um documento que se chama Estratégia das Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas 2014-2023, que propõe que até os próximos 2 anos os países criem políticas nacionais. Atualmente nós temos 98 países, o Brasil é um deles, que tem uma política nacional de medicina integrativa, que no Brasil é denominado Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICs. Então, tivemos 3 edições da implementação dessas práticas no SUS, 2006, 2017 e 2018, trazendo 29 práticas que eu aqui sistematizei em 3 grandes categorias. Desculpa que está em inglês, que eu apresentei isso num congresso internacional, mas a gente tem os sistemas médicos complexos, que também são chamados racionalidades médicas, que é a visão chinesa, indiana, que é ayurvédica, antroposófica e homeopática, que é bem europeia, como naturopatia. A gente tem os produtos naturais, e aqui a ênfase nas plantas medicinais brasileiras, mas toda a área de águas termais brasileiras, uso de própolis para estomatite, mucosite, por exemplo, mel. Aromaterapia tem vários produtos de óleos essenciais, ozonioterapia, florais de bar, geoterapia, isso tudo é regulamentado pela Anvisa, e à direita as terapias não farmacológicas, como yoga, meditação, dança, reiki, Shantala, e queria aqui destacar a terapia comunitária integrativa, que nasceu no Nordeste, nasceu debaixo de um cajueiro, como se diz, pelo grande professor Adalberto Barreto, professor emérito da Universidade Federal do Ceará, colega da doutora Paola, aqui da Oncologia, que hoje movimentou em todo o SUS uma estratégia de saúde mental em grupo baseado em tecnologia indígena e de tradição cearense, que hoje está implementado em 26 países do mundo inteiro, como modelo de saúde mental para desmedicalizar o excesso dos benzodiazepínicos. Então, eu queria destacar que essa terapia comunitária integrativa é made in Brasil, junto com as plantas medicinais. Eu vou pular isso aqui, eu só vou falar agora um pouquinho mais das evidências e experiências aqui da oncologia. Então, a gente vê aqui nesse gráfico que a quantidade de publicações da área integrativa explodiu a partir do ano 2000, podendo caracterizar uma área emergente do século XXI. Aqui é um exemplo clássico mostrando uma pesquisa com uma intervenção simples, que é a meditação mindfulness, que foi bem estruturada, organizada num protocolo de 8 semanas, que ela pode aumentar a longevidade, aumentar a imunidade e reduzir fatores inflamatórios crônicos. E você pode alcançar isso tanto no modelo de 8 semanas clássico, como em 5 dias, dentro de uma atividade intensa com os sextins, que são formas... Quem está dizendo isso, não só essa pesquisa, mas o Instituto do Cérebro do Einstein, que comparou 5 dias intensivos com o programa normal, que é de 8 a 12 semanas. E alguns estudos mostram que, desde o nível psicológico até o nível molecular, existe uma possibilidade de mudança do corpo humano a partir dessas intervenções simples. Aqui, por exemplo, intervenções como medicina chinesa, acupuntura e plantas medicinais chinesas, mudando o metabolismo corporal. E
em 2018, a gente fez o grande congresso internacional, o Intercongrepix, e juntou 4.000 pessoas, financiado pelo Ministro da Saúde, que foi lançado nesse momento a Biblioteca Virtual em Saúde, da BIREME, para organizar e sistematizar todo o conhecimento, e nasceu junto com o consórcio para montar as equipes de trabalho. A gente trabalha com 2 instituições irmãs. Então, quando você coloca a palavra câncer dentro dessa biblioteca virtual em saúde, hoje, nesse dia que eu avaliei, já tem algumas semanas atrás, a gente tinha 192.464 publicações científicas. Aqui, por exemplo, o efeito de uma substância no tomate, uso do selênio. Então, vocês podem ler 192 trabalhos científicos publicados na PubMed, basicamente, que falam dessa área. Então, é uma área muito forte em termos de evidência científica. O efeito do cannabis sativa, que é uma marihuana médica para o câncer, bem estabelecido. Estabelecimento de uma medicina genômica no câncer no Japão. O efeito do treino de médicos orientando a área integrativa para a evolução dos pacientes, num estudo multicêntrico. A eficácia da imaginação guiada e junto com mindfulness em pacientes com câncer de mama. Então, aqui são alguns exemplos que estão disponíveis, acesso aberto a qualquer um. E na época, em 2019, o ministro da Saúde, o Mandetta, fez uma reunião conosco. Na época, convidamos a doutora Ana Cristina Pinho, que se tornou uma grande parceira nossa, diretora do INCA, para participar dessa reunião, em que convidamos também a doutora Socorro Gross, diretora-geral da OPAS, para dialogar com o ministro, no sentido da gente pensar como subsidiar políticas públicas embasadas em evidências. Aí surgiu a metodologia de criar mapas de evidência baseado nesse método do Canadá, que é o 3IE, International Initiative for Impact Evaluation, e a gente montou um grupo de trabalho que começou com 40, agora a gente tem 80 pesquisadores do Brasil inteiro, produzindo esses mapas de evidência que estão disponíveis na BIREME, que pertence à OPAS, e no site do consórcio. Então, a gente analisou todos os mapas em 4 grandes domínios: o efeito metabólico físico, o bem-estar, saúde mental e saúde ambiental e espiritual, em 400 desfechos clínicos. E quando a gente avalia só para câncer, no primeiro mapeamento, a gente encontrou 51 revisões temáticas, mostrando benefício para a oncologia, da acupuntura, das práticas corporais da medicina chinesa, das plantas medicinais, da meditação e para as crianças da massagem, Shantala. Hoje a gente tem mais de 120 revisões temáticas para o câncer, a gente está agora ampliando e vamos ter grandes surpresas para o ano que vem. Que a gente agora está mapeando o câncer de útero, a pedido da OPAS, mas tem mais revisões que a gente vai ter que fazer um grande mapa da oncologia integrativa no ano que vem. Esperamos o apoio aqui do TJCC, doutora Paola, para que a gente possa desenvolver esse projeto. Mas o que mais chama atenção na literatura de benefícios é para o câncer de mama, para melhorar dor, fadiga, náusea e vômito, ou seja, toda a toxicidade da quimioterapia. O que tem mais estudos mostrando os benefícios da medicina integrativa. E agora a gente passou de 12 para 18 mapas de evidência e temos 1.545 revisões temáticas para disponibilizar a toda a população. Isso está para ser publicado no site da BIREME, nesse mês agora de novembro, os 18 mapas. Lá já estão 12 mapas. E para permitir que gestores públicos, tanto a nível dos municípios, como dos estados, como a nível federal, possam compreender todo esse universo das evidências científicas, a gente criou um projeto junto com a Fiocruz, que é um núcleo de tradução do conhecimento, em que a gente produz matérias. Quais práticas são eficazes no tratamento com câncer? Então, eu vou deixar aqui disponível, que vocês possam acessar esse material. Dentro de uma parceria internacional, a doutora Paola pediu também para comentar, a gente fez uma reunião com o National Cancer Institute, que é o INCA dos Estados Unidos. O Alejandro Salicrupi, que é esse da direita aqui embaixo, é um grande parceiro nosso, o seu chefe, o Jeff,
E eles têm um interesse enorme e eles nos convidaram para participar de um evento junto com o INCA brasileiro e tivemos a chance de participar. A doutora Paula Torres é a coordenadora do nosso comitê de oncologia integrativa, que reúne experts no Brasil, junto com outros comitês que a gente tem. Então, aqui a doutora Paola, queremos homenageá-la, agradecê-la toda a liderança que ela tem tido junto ao consórcio, ao movimento nacional, e que conta com várias pessoas importantes do Brasil e do exterior nesse comitê. Então, dentro do movimento internacional, a gente criou uma parceria com o grupo da Sociedade de Oncologia Integrativa, que tem tido um papel de ser a primeira sociedade de medicina integrativa especializada num tema, o câncer. Então, a gente tem que apoiar muito essa sociedade, Society of Integrative Oncology, que recebe uma estruturação e um apoio da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos, e que tem como diretor o Jun Mao, do Memorial Hospital, Sloan Kettering Memorial Hospital, Nova York, que é o grande fomentador, inclusive, da internacionalização do diálogo com o Brasil. Então, recentemente, o Jun Mao é esse aqui da esquerda, ele que é esses dois, e a Tim Bao, os dois são os responsáveis pela sociedade, eles estão em Nova York, e a gente tem vários grupos, o grupo aqui da Itália, o grupo da Inglaterra, que representam a SIO, o grupo da China, o grupo da Austrália, e aqui eu estou representando o Brasil. Então, nós formamos o grupo dos embaixadores, e o Ben-Ali, de Israel, nós formamos o grupo dos embaixadores que trabalham na parceria SIO com a ASCO, fortalecendo os guidelines, ou seja, as diretrizes do uso da oncologia integrativa de uma maneira bem ampla e baseada em evidência. Então, a gente tem a honra de participar desse trabalho junto com esse Journal of Clinical Oncology, que tem um fator de impacto mais de eu nem sei o número, mas assim, é um dos maiores do mundo, que realmente traz as recomendações. Então, existe uma parceria, uma colaboração direta da ASCO. Depois eu queria que a professora Paola falasse um pouco da importância da ASCO para o público em geral, mas ela realmente dita as diretrizes de quimioterapia e de tudo. Então, a gente tem essa inclusão da área integrativa dentro dos guidelines atualmente. Então, o uso da medicina integrativa em pacientes com câncer de mama, então no ASCO Post, e cada uma aqui é uma recomendação. O uso do cannabis, o uso da ashwanga, que é um tratamento da Ayurveda com óleos, manuseio de ansiedade, enfim, yoga em pacientes com câncer. Então, tudo são documentos em eletroacupuntura importantes que estão sendo endossados pela ASCO. E tivemos a honra, ano passado, de participar dessa conferência para países chamados Low Medium Income Countries, esse LMIC, que é os países do terceiro mundo e países de desenvolvimento, China, Brasil, os BRICS. A gente participou desse congresso organizado pelo pessoal dos Estados Unidos para promover uma integração. E aqui, como exemplo dessa área tão importante, várias plantas medicinais geraram tratamento de câncer, né? Os alcaloides da vinca, da Maria Sem Vergonha, produziam vincristina e vimblastina, o Taxus, que é do México, o Taxol, o Viscum album agora já tem vários produtos, enfim. E o Viscum album é uma bola da vez, pelo menos na Europa, e está crescendo agora no John Hopkins também, Hospital, que é o suporte junto com a cirurgia, radioquímio, hormonoterapia, né, como um promotor de aumento de sobrevida e qualidade de vida. E aqui, valorizando o Brasil, a gente tem dentro da floresta amazônica duas plantas fantásticas, a Oncara tomentosa, que é unha de gato, junto com o guaraná, que está sendo muito pesquisado pelo professor Alder Giglio, na faculdade do ABC, para redução de fadiga durante a quimioterapia. Aqui o cannabis, que tem vários estudos agora para o câncer, então é uma área muito interessante. Então o Brasil tem
uma possibilidade enorme de agregar plantas da Amazônia, integrar plantas como visto de outros países, acupuntura, tratamento com a terapia comunitária integrativa. Enfim, a gente usar todas essas práticas num modelo de cuidado que não diminua nada do que é feito no modelo convencional, só agregue. Então, a gente quer divulgar isso pelo TJCC Norte e Nordeste para todo o Brasil, para que a gente possa incorporar isso, né? Então, temos trabalhos maravilhosos, promissores com o nosso maracujá passiflora, um tipo de passiflora com efeito apoptótico, que é o mecanismo para destruir o câncer. E aqui tem várias experiências da América Latina, bem menores do que do Brasil, mas a gente está junto com o pessoal do Uruguai, da Argentina, para poder orientar esse trabalho. E eu vou terminar minha fala com a divulgação de um curso de oncologia integrativa gratuito, que foi promovido pelo pessoal de Israel, e que a gente teve a honra de participar da tradução. E tudo que eu estou mostrando aqui de slides está contado nesse curso, que é esse curso de medicina tradicional fitoterápica, ou seja, o uso das plantas medicinais para o suporte com o paciente com câncer, que já foi visto por mais de 31 pessoas. É um curso tem 121 países olhando, e a gente teve a honra de traduzir para o português as legendas, mostrando a fitoterapia de todas as regiões do mundo. Falta do Brasil, a gente inseriu como um capítulo no futuro, mas já tivemos o convite. E eu vou mostrar aqui rapidamente a introdução. The patient comes to your clinic, they have a diagnosis of cancer, they're getting chemotherapy, they want to know about the use of traditional herbal medicine. There might be something that they're interested in using or they've started using, and they ask you, is this something I should be taking? Is this going to be helpful? Is this going to be harmful? Welcome. I'm Professor Eran Ben-Aryeh from the Rappaport Faculty of Medicine, Technion, Institute of Technology, Haifa, Israel. Hi, I'm Dr. Noah Samuels, also affiliated with the Faculty of Medicine at the Technion. During this course, we will give you practical tools with which you can address the issue of traditional herbal medicine in cancer care. Both of us are integrative physicians who work on a daily basis with oncology patients and advise them on the use of complementary, traditional, integrative medical therapies, including herbal medicine. We will study about concepts of herbal medicine in the arena of supportive and palliative cancer care. We will be acquainted with different schools of thought regarding traditional herbal medicine in the Middle East, in India, Ayurvedic medicine, in traditional Chinese medicine, and herbal European medicine. We will also study how to communicate with patients about the use of herbal medicine in an open, non-judgmental consultation. And finally, we will study about practical approaches, how to alleviate common side effects and toxicities of chemotherapy and other oncology drugs. The course will include interviews with leading world experts in integrative oncology, palliative and supportive care, and traditional herbal medicine. You will acquire practical clinical tools which will enable you to design a patient-tailored treatment program to be co-designed with patients and their oncology healthcare providers. We will also be learning about how to assess the treatment outcomes of the integrative herbal program with the goal of optimizing effectiveness primarily with respect to the patient's quality of life while minimizing the risk. We hope that you will join us in this course, learn about how to advise patients on the use of traditional herbal medicine in a safe and effective way so that they can get the best of both worlds. Welcome to the course.
Então, pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar um panorama amplo aqui mundial e dizer que o Brasil está começando agora com o pé direito, com o apoio do INCA, de várias universidades, para que a gente possa desenvolver essa área de uma maneira séria, de uma maneira respeitosa aos pacientes, incluindo futuramente a medicina tradicional brasileira, com as plantas que nós temos um quinto da flora medicinal do mundo, e no SUS a gente tem disponível ao redor só de 5 plantas. Então a gente tem que mudar esse cenário, trazer pesquisa e avançar. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Ricardo. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, vocês podem fazer perguntas aqui na plataforma, no chat, que ao final os nossos palestrantes vão responder. Eu acho que está palpitando aí de pergunta para você, viu, Ricardo? Se prepara, porque eu acho que vai ter muita gente interessada. E não esqueça de usar a nossa hashtag aí, quando você comentar, tá certo? Comentem aí, vão colocando Movimento TJCC nas redes sociais, para que a gente possa divulgar cada vez mais essa informação para todo mundo. E agora a gente vai bater um papo, né, sobre essas práticas integrativas que o professor Ricardo Gelman acabou de falar, que acontece aqui no nosso Ceará. Não é? Por isso, a importância da gente falar de um fórum TJCC do movimento Todos Juntos contra o Câncer Norte e Nordeste. Então, do mesmo jeito que a terapia integrativa comunitária começou no Cajueiro, né, com o professor Adalberto, nós iniciamos aqui no Ceará um grupo de pesquisadores, e um deles está aqui, que foi uma pessoa muito importante, que me apoiou nessa iniciativa. Nós começamos um programa de pesquisa que se chama PRINTAR. Essa sigla significa Programa Integrativo de Apoio e Revitalização. E ela acontece no Instituto Roda da Vida. Ela iniciou, mais ou menos, nós iniciamos as nossas conversações para montar esse programa em 2011. Mas ele só foi efetivado, fizemos várias reuniões com a equipe multidisciplinar, exatamente nessa abordagem, nesse pilar, né, professor Cavalcante? Abordando todas essas 4 dimensões da integralidade do cuidado. Então, nós resolvemos submeter essa pesquisa à plataforma Brasil, de pesquisas com seres humanos. Então, essa pesquisa está registrada na plataforma Brasil, porque é necessário, em pesquisa com seres humanos, nós termos esse apoio, na verdade não é um apoio, essa validação da ética em pesquisa. Então, essa pesquisa está escrita na plataforma Brasil e também está escrita na Pró-Reitoria de Extensão da PREX como um programa de extensão, que consiste em apoiar pacientes passando pela realidade, pessoas, na verdade, não pacientes, pessoas passando pela realidade do câncer de mama. Então, nós inauguramos o PRINTAR, a primeira turma do PRINTAR, e nós temos aqui, o propósito dessa roda de conversa, Ricardo, foi trazer um dos idealizadores junto comigo do PRINTAR, que é o professor Cavalcante, uma paciente, uma pessoa que é uma vitoriosa do câncer de mama, que é a nossa querida Fátima Holanda, mais conhecida como Fatinha, nossa querida Fatinha, viu, pessoal? Manda um alô para a Fatinha aí na plataforma, manda beijo, faz pergunta, que ela vai responder. E um querido que agora nos deixou nesses tempos, que é o João Vitor, que agora é doutor João Vitor, mas mais conhecido como nosso Joãozinho, né, Fatinha? Nosso menino, que agora não é mais nosso menino, né, Cavalcante? Agora não é mais nosso menino, é o doutor João Vitor, que foi bolsista desse programa, quando ele era estudante de medicina. Agora ele é médico formado, está em São Paulo, no Einstein. E eu começo perguntando ao professor Cavalcante, eu queria saber o que foi que fez, o que foi que te motivou o que foi que dirigiu o teu olhar de psicólogo, de pesquisador, você que já coordenou a pós-graduação daqui da Unifor durante 10 anos, você que é um escritor, um artista, poeta, dançarino, que tem toda essa multissensorialidade, multifuncionalidade e essa visão holística.
O que foi que te motivou esse olhar integrativo na tua vida? Bom, a satisfação estar aqui com vocês e é muito bom recordar nesses 10 anos de parceria com você. Tudo começou com um convite teu. Cavalcante, nós estamos na mesma universidade. O que nós podemos fazer juntos? E o teu jeito de construir o junto, né? O tecer juntos. E naquela época eu estava trabalhando com os 4 elementos, a fisiologia da psique humana, através dos 4 elementos, do fogo, da água, da terra e do ar. Exatamente. Né? E a expressão desses elementos através do movimento corporal e da meditação. Né? Então eu disse, Paula, eu estou desenvolvendo esse tipo de trabalho e eu parto de uma concepção do Edgar Morin, né, que a saúde é algo complexo. E para ele o complexo é aquilo que se tece junto. É aquilo que se entrelaça. Eu acho que a gente pode se entrelaçar. Né? E no finalzinho de 2011, exatamente, nós começamos a pensar, 2012 foi todo ano de burocracias, de Sim. registros, até o lançamento... E muitas reuniões também. Muitas reuniões, até o lançamento da primeira turma de 2013, onde a Fatinha foi uma das primeiras participantes desse programa, né, que tem como objetivo resgatar o equilíbrio dos 4 elementos no corpo humano e a expressão desse corpo no espaço, né, no seu cotidiano. Por isso que ele é chamado de P5, né, um corpo pentaelementar, um corpo constituído por 5 elementos. E fizemos então essa parceria e criamos o Printar, levando o P5 como uma das práticas para o Printar. Exatamente. Nós, então, como o Ricardo falou, nós nos interessamos, né? Foram muitas conversas para a gente ver essa dimensão mente e corpo, não é? Nós introduzimos também florais integrativos que nos foram doados. Então, esse nosso programa, o Printar, nós já fomos selecionados para o Ideia SUS da Fiocruz. Então, agora no livro, né, Cavalcante, agora em novembro, no livro da Fiocruz, esse programa está publicado. Nós fomos convidados também pela Sociedade de Oncologia Integrativa para apresentar esses dados no congresso do NIH, do NCCN, que é o National Complementary and Integrative Medicine. E também nós fomos convidados, já é segundo ano, para o Congresso Europeu de Oncologia Integrativa. Palestramos o ano passado com a Ana, não é, que é de Portugal, e esse ano nós realmente vamos apresentar novamente. Então, Fatinha, me conte por que você, um educador, uma pedagoga, educadora, passando pela realidade de estar atravessando um câncer de mama, o que foi que te passou pela cabeça para você dizer assim, eu vou lá ver o que é que esse pessoal está fazendo e aderir ao Printar? O que foi que passou pela sua cabeça? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu fui agora em busca de me encontrar, né, de me educar, porque eu estava destruída emocionalmente. Né? O meu corpo, a minha mente, a minha alma estava todo desequilibrado. Aí eu digo, como é que pode? Eu, uma pessoa, uma educadora, coordenando um grupo de professores todo desequilibrada. Aí, minha filha, eu disse, eu tenho que ir, porque eu tenho que me encontrar novamente, como pessoa, como ser humano, toda desequilibrada. Aí eu fui, curiosidade, né, e tudo, como educador, fui lá. A doutora Paula me apresentou todo o projeto, para nós todos que estávamos lá, né? Eu digo, não, isso aí vai dar certo. Aí foi onde eu consegui. Não teve medo, né? Não, porque a gente falou, né? Olha, é um programa experimental, lembra que teve que assinar aquele termo de consentimento livre, né? O TCLE. Não te deu medo, não? Assim, Mas quando a gente está diante do câncer, o meu medo era do câncer. Então, eu tinha que... Até quando eu tenho meu livro, eu boto assim, o medo de ter medo do câncer. É um dos diagnósticos que eu boto lá, né? Aí eu digo, como é que pode uma pessoa tão corajosa, toda medrosa de uma doença dessa? Porque é uma doença como outra qualquer, né? Aí eu encontrei no Printar. Eu ia para o professor Cavalcante, me encostava ali nos cantinhos, porque meu corpo todo desequilibrado, cheio de dor, diante da química da rádio. Mas eu fui, consegui, né? Então, o que eu posso dizer hoje é porque eu me encontrei enquanto pessoa depois do Printar. Né? Então, ele é muito significativo para nós pacientes. Né? A gente consegue, aquele desequilíbrio que eu tinha,
Antes, em pouco tempo, eu encontrei o equilíbrio do meu corpo, da minha mente e da minha alma. E isso foi muito importante para mim. Isso foi fundamental, né? Encontrar esse equilíbrio, tanto do meu corpo como da minha mente e do meu espírito. Meu corpo todo desflagelado diante de uma metástase, né? A mente cheia de porquês. Por que eu tive câncer? Por que veio para mim? Por que isso? Né? E a fé que já não existia mais. Por que Deus tinha feito isso comigo? Encontrei tudo. Antes de terminar o programa, eu já estava muito bem, graças a Deus. Né? Pois é, eu acho que esse depoimento, né, Cavalcante, assim, é uma coisa que quando os alunos do nosso curso, né, porque nós, por causa do professor Cavalcante, acabou sendo um curso que não é só ligado, não é só dirigido para os estudantes de medicina. Nós pluralizamos também o acesso, então nós tínhamos, participando junto com os pacientes, os nossos estudantes, provavam também das técnicas, porque isso foi um dos propósitos nossos, de misturar, nós nos misturávamos as pessoas e também misturávamos os nossos estudantes, não é, João? Como foi para você estar lá, misturado aos pacientes, aos professores? Como foi a sua experiência no Printar? Olá, pessoal, boa tarde. Queria começar agradecendo pelo convite, dessa reconexão com essa equipe desse instituto que me inspira tanto a fazer medicina, mas também a crescer como pessoa. Assim. Como estudante, parte muito da curiosidade e estar em contato com os pacientes me permitiu ter uma visão deles no momento que não era da consulta, que não era da avaliação do exame físico, de ter um olhar mais diagnóstico, mas um olhar mais de me sentir fazendo aquela prática com eles e percebendo em mim como me tocava. E a oportunidade da conversa também, de ver como é que eles se sentiam antes da atividade, durante e depois. Assim, foi uma experiência muito rica e que diversa também. Eu tive contato com várias práticas de saúde, tanto musicoterapia, yoga, medicina ayurveda, que eu não tinha contato tão forte antes da faculdade, mas que eu comecei a perceber que os conhecimentos tradicionais, as outras práticas de cuidado que as pessoas trazem, além da medicina alopática tem a oferecer, também constroem uma perspectiva de equilíbrio, como a Fatinha colocou aí, que é tão importante no enfrentamento de doenças ameaçadoras à vida, como o câncer. CJ, eu não tive ainda a oportunidade de experimentar, não é, o Printar como paciente, porque agora em dezembro eu também, né, fui vitimada pelo câncer de mama, né, e nós estávamos na pandemia e o Printar estava acontecendo de forma virtual, então eu não tive a oportunidade ainda de, como paciente, participar das nossas rodas de cantoria, dos nossos abraços, né, e da medicina ayurvédica, que oferecia massagem, e de todas as coisas. Então, assim, a gente está voltando aos pouquinhos agora, né, lá no Instituto, e eu gostaria de saber de você, o que é que você acha, como pesquisador, desses rumos da medicina integrativa dentro da nossa universidade, assim? O que é que você acha que a gente pode fazer mais para que a gente possa movimentar isso, movimentar no Norte e Nordeste, para que nós possamos inspirar outros grupos em outras universidades, em outros centros? Como é que você acha? O que é que você acha que a gente poderia fazer para inspirar essas pessoas que estão nos vendo a criarem esse tipo de ambiência para surgir esse tipo de grupo? É muito oportuna a tua pergunta e eu vou responder entrelaçando os fios. Né? Entrelaçando os fios da Fatinha, que é o primeiro da gratidão, né, pela confiança. Como você disse, era um programa experimental. Nós estávamos iniciando e tivemos ali um grupo de pessoas, de mulheres, né, vivendo com câncer, que confiaram nesse projeto. Né? E então é muito gratificante poder escutar o teu relato hoje e também perceber o quanto você se engajou envolvendo outras mulheres e homens também
né, no printar. E também a entrelação dos fios com o João Vitor, que é o fio do estudante. A quantidade de estudantes que nós tivemos a oportunidade de formar, né, de disponibilizar como projeto de extensão na universidade, estudantes de diversos saberes, diversos cursos. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos os muros das disciplinas. Né? Nós começamos a costurar os fios dentro dessa grande universidade, desse universo que é o ensino superior. Né? No nosso caso, lá na Universidade Federal do Ceará. E começamos, então, a praticar a transdisciplinaridade, indo além das disciplinas, indo além dos compartimentos dos saberes. E quando nós falamos de saúde integrativa, nós precisamos também adotar a transdisciplinaridade como modo de visão e modo de praxis, modo de ação e de reflexão sobre a nossa prática para transformá-la. Então nós precisamos de uma grande mudança de atitude e a saúde integrativa é esse convite. Ela convida você, que está nos acompanhando, a adotar uma nova atitude, uma atitude diferente diante da vida e diante da saúde. Entrelaçando fios, quebrando os muros que nos separam e fazendo como você fez. Né? O que podemos, Cavalcante, fazer juntos? O que podemos fazer juntos com você, que está nos assistindo agora? Poxa vida, é uma pena que o tempo seja alguma coisa que é breve, né, Cavalcante? Mas foi muito bom nós estarmos aqui juntos com vocês, nesse bate-papo. Façam perguntas que nós vamos responder daqui a pouco sobre essa experiência. E nós estamos lá no nosso site, www.institutorodadavida.org.br. Lá vocês vão poder ver o currículo de cada um, vocês vão poder explorar o printar, lá vocês vão ver o nosso vídeo do programa, vocês podem entrar no site do Ideia SUS para conhecer um pouco mais das nossas práticas integrativas e complementares e agradecer à Abrale, ao movimento Todos Juntos contra o Câncer, por esse fórum e pela oportunidade de falar sobre saúde integrativa para o paciente oncológico, quebrando muros, transdisciplinarmente, com arte, com amor, com gratidão e com atitude. E é essa gratidão que eu queria expressar a vocês, meus companheiros de jornada, Cavalcante, minha parceira Fatinha, João Vitor, meu aluno. Estou emocionada de estar aqui com vocês, agradecendo muito por esse momento e agradecendo muito pelo apoio, porque nós começamos de uma forma pioneira e foram essas, em nome dessas 3 pessoas que representam dezenas de outras, eu gostaria muito de agradecer pela confiança que vocês tiveram nesse programa e dizer que a gente segue em frente, segue adiante e todos juntos, unidos contra o câncer, nesse movimento que faz a roda girar. Muito obrigada, obrigada a todos vocês. Vamos para as perguntas, vamos responder as perguntas dos nossos participantes. Muito obrigada, gente. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui, ao vivo, assistindo a esse momento tão palpitante, né, que nós estávamos aqui somente apreciando todas essas informações que o Ricardo nos brindou, né, sobre a medicina integrativa, a participação do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, fazendo toda essa rede acontecer, essa conversa, essas parcerias, essas interligações conosco, com a América Latina, com o mundo inteiro. Então, Ricardo, obrigado por isso, obrigado, professor Cavalcante, por estar vice-coordenando o Programa Integrativo de Apoio e Revitalização. Obrigado, João, por ter nos acompanhado durante o seu período aqui na universidade, conosco, e agora médico, levando um pouquinho dessa semente que a gente plantou. E obrigada, Fatinha, que além de ser paciente, também hoje é voluntária do Instituto e que tanto nos tem auxiliado. Então, muito obrigado a todo mundo que participou desse painel. E eu gostaria de começar perguntando, tem uma pergunta do Ronaldo, que é o seguinte, desculpa, antes do Ronaldo, é Elisete, para você, Ricardo. Doutor Ricardo, quais são os desafios que temos no SUS
para ampliar as práticas integrativas e complementares em saúde? Então, boa tarde a todos, a todas. Acho que essa pergunta é muito importante que você fez, porque existem várias etapas de implementação no SUS para a saúde pública brasileira, que tem o maior sistema do mundo, talvez, de saúde pública, que é a questão do financiamento e formação. Então, a gente já tem uma diretriz, a partir da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, há 15 anos. Isso é um grande feito, a oficialidade para toda essa dimensão de um olhar mais amplo sobre os pacientes que estão vivendo essa situação do câncer, mas a gente precisa agora caminhar para formar pessoas com bastante experiência, e para isso precisa de financiamento. Para que aconteça isso, obviamente, precisa das evidências científicas, então a gente está fazendo todo um caminho, mas precisamos avançar bastante nesse aspecto. E o outro aspecto, que eu acho que é fundamental e que o TJCC está cumprindo aqui, é o tema da comunicação. A gente pode estar fazendo uma série de coisas pelo Brasil, mas se não houver uma possibilidade de disseminação do conhecimento através de meios de comunicação e eventos como esse, eles isolados em seus municípios, né, ou suas instituições. Então, eu diria que esses dois pontos, se pudesse se candidatar a gestor em algum lugar onde esteja, comunicação e financiamento. Eu gostaria de perguntar para o João Vitor, né, agora o doutor João Vitor, o quanto a medicina ter entrado em contato com as bases da medicina integrativa da universidade e ter podido participar de um programa, como você participou, o POEM, o Programa de Orientação em Medicina Integrativa, coordenado por mim, pelo professor Cavalcante. Eu gostaria que você falasse como isso impactou na tua formação como médico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto isso impactou, entrar em contato com as práticas integrativas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, a experiência de ter participado, primeiro, de ser um lugar fora da universidade, de ser num ambiente mais acolhedor de ensino, pelo menos na minha percepção, e o fato de estudar em contato com os próprios pacientes que estão vivenciando essas práticas. Nas experiências que eu tive, assim, eu consegui refletir muito sobre o que é o dia a dia fora do consultório médico desses pacientes e como é o aprendizado também fora dessa lógica do atendimento de coletar uma anamnese, fazer um exame físico. E à medida que eu fui evoluindo dentro da universidade, principalmente no internato, acompanhando os pacientes internados no hospital universitário, eu conseguia perceber o quanto os conhecimentos tradicionais de cada paciente importavam no autocuidado ali, o quanto eles gostavam de serem valorizados em relação a isso. E assim, a depender da origem do paciente, ele poderia ter contato mais, por exemplo, com yoga, outros com fitoterapia, e que, apesar de confiarem muito nas nossas condutas, que envolviam mais a alopatia, medicamento, procedimentos, valorizar esses aspectos também do cuidado deles foi muito importante para que eles também aderissem ao tratamento que a gente estava propondo. E hoje, como médico, trabalhando em pronto atendimento de emergência e enfermaria clínica também com Covid, eu tenho visto cada vez mais a importância dessas práticas para a saúde mental dos pacientes, assim, o quanto eles consideram importante essa integração do conhecimento que o médico, como profissional que está ali para assistir, e a equipe, esteja ouvindo realmente como é que ele constrói a ideia daquela queixa, daquela doença que ele está apresentando. E os familiares podendo acompanhar, principalmente no Instituto Roda da Vida, como eu pude observar, assim, a importância de integrar esse suporte de família. Então, me deu uma visão muito além do atendimento individual, assim, a importância da integração com a comunidade, a importância com o conhecimento que as pessoas já trazem, para não se sentirem tão perdidos
naquele conhecimento mais técnico que é apresentado durante uma consulta, assim, principalmente na oncologia, que os medicamentos são muito complexos, os mecanismos fisiopatológicos não são bem compreendidos de uma primeira vez, assim. Então, para mim foi muito importante nisso. Muito obrigado, João. Eu gostaria de perguntar a Fátima, a nossa querida Fatinha, como foi que entrar em contato, Fatinha, com o Programa Integrativo de Apoio e Revitalização, como foi que isso impactou na tua vida e no teu tratamento para o câncer de mama? Boa tarde a todos. Eu posso dizer que foi um impacto muito grande, né? Porque eu estava num momento de total desequilíbrio da doença, de não saber como fazer, né? Aí eu conheci as práticas, né? E essas práticas fez com que eu como é que eu posso dizer? Eu me reinventei enquanto ser humano, né? Que eu pude ter o equilíbrio do meu corpo, da minha mente, da minha alma, todas usando essas práticas que foi oferecida no Instituto Roda da Vida pelo programa Printar, né? Eu sou muito grata a todas essas práticas, porque ela me fez, como eu dizer, eu reviver tudo aquilo da doença, que não é só a doença em si, né? A doença é a doença, mas existe ali a pessoa, que a pessoa está toda desequilibrada, né? E isso foi uma ajuda muito grande para mim, enquanto paciente. Enquanto eu estou no instituto, eu vejo que essas práticas são muito úteis para as outras meninas, porque eu vejo depoimentos delas falando, né? Como elas chegam lá no instituto totalmente desequilibradas e com o passar do tempo, com o uso dessas práticas, as meninas se encontram esse novo equilíbrio da vida. E eu acho isso muito importante. Né? Professor Cavalcante, você sempre foi interessado nessa questão da medicina centrada na pessoa e no florescimento humano. E aí eu gostaria de lhe perguntar o que é que inspira você a estar nessa área? Você é psicólogo, você é um escritor, mas assim, o que é que te inspira de estar nessa área, de ter abraçado essas práticas? Boa tarde, quase boa noite. Paula, o conceito de pessoa, né, que vem lá de Píndaro, na Grécia Antiga, significa tornar-se o que se é. Então, a minha grande motivação é criar oportunidades para que as pessoas tornem-se quem elas realmente são. Que elas possam se libertar das ilusões, que elas possam se libertar das ignorâncias e que possam realmente florescer enquanto humanos, plenamente humanos. Essa é a grande motivação. Como foi para você acompanhar, ver esses alunos que você transformou em profissionais holísticos, né? Esses alunos que você pegou cruz e que você transformou-os em terapeutas. Como foi essa experiência de ver esse florescimento de transformar alunos em terapeutas integrativos? Isso é a confirmação da nossa missão, a sua, a minha, a do Ricardo, que somos professores, criar oportunidades no currículo extracurricular, infelizmente, até agora, né, para que os nossos estudantes conheçam a medicina integrativa. Então, quando a gente olha para o Instituto Roda da Vida, nós olhamos para um programa que foi inicialmente, na verdade, foi um projeto inicial, do qual a Fatinha fez parte, depois um programa e que gerou, por fim, um núcleo de medicina integrativa. Então, acho que nós estamos cuidando do currículo e eu gostaria de incentivar a quem está nos assistindo, que esteja vinculado a qualquer faculdade ou universidade, centro universitário, que pense o currículo da medicina integrativa dentro da formação dos profissionais de saúde. Muito obrigado. O Ronaldo pergunta assim, depois que o câncer de próstata é curado, ele interfere na vida sexual? Ronaldo, depende muito de como houve o tratamento, de como foi o tratamento, do quão avançado esse câncer estava. Então, depende muito. Pode sim interferir na vida sexual e pode não interferir.
mas mesmo que ele interfira na vida sexual, eu não sou especialista em saúde masculina, mas posso dizer pelos meus estudos na medicina integrativa, mesmo que ele afete a vida sexual, existem várias modalidades de tratamento, principalmente dentro das práticas integrativas e complementares, que você pode utilizar para melhorar essa performance. Então, não sei se refere a você mesmo, algum parente ou amigo, mas o que eu posso dizer é isso, é que embora interfira, existe sim abordagens para isso, que você pode utilizar. Eu gostaria de perguntar agora ao Ricardo. Ricardo, você falou que realmente é um desafio nós fazermos com que as práticas integrativas e complementares aconteçam no SUS, e eu gostaria muito que você falasse somente um pouco sobre os avanços que você tem conseguido na pediatria integrativa, porque nós tivemos também um painel hoje à tarde de oncologia pediátrica, então a gente fica falando da medicina integrativa, então eu gostaria somente que você falasse um pouco, como oncologista pediátrico, dos avanços, assim, teve um congresso já o ano passado e esse ano também teve outro congresso online de pediatria integrativa, então eu gostaria que você falasse um pouco dos avanços da pediatria integrativa. Então, Paola, essa área da oncologia integrativa pediátrica, ela tem algumas particularidades. Enquanto o câncer no adulto, ele acontece dentro de um contexto de história de vida muito rica, de décadas de vida, em que dentro da biografia do paciente acontece o fenômeno, na criança, a gente está olhando a família doente e não a criança doente. Porque isso acontece, por exemplo, leucemia, que é o câncer mais comum na infância, acontece ao redor de 4 anos de idade. Você tem os tumores cerebrais com crianças menores de 2 anos. Então, primeiro, uma ideia de que durante o desenvolvimento da criança, aquela região do corpo que estava em desenvolvimento, seja nos primeiros 2 anos o cérebro, pode ter essa disrupção e virar um tumor cerebral, ou no adolescente que está desenvolvendo os ossos, as cartilagens, tendo desenvolvimento esquelético, você pode ter os sarcomas. São 2 polaridades dentro da oncologia pediátrica e ao longo de todo o processo a leucemia, os linfomas. O que a gente percebe? Diferente dos adultos, o índice de cura de sobrevida é altíssimo em leucemia, chegando a 80%. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente atingiu os níveis internacionais. Então, qual que é o grande desafio? O grande desafio é não só cuidar durante o processo para melhorar a qualidade de vida, diminuir dor, diminuir náusea, vômito, os sintomas da quimioterapia, mas também a gente tem que imaginar que tem toda uma vida pela frente que pode estar associada a sequelas. Então, é uma área que está tendo muita abertura, e a gente teve a primeira experiência no Brasil, lá na USP, de poder trazer inicialmente a experiência da Alemanha. A gente focou em treinar a enfermagem, que foi a estratégia que a gente usou para essas crianças com muito sofrimento na UTI, enfermaria e unidade de transplante, a partir da parceria com o Charité, que é uma grande referência, e com o hospital. Tem 2 hospitais na Alemanha, né? O Wittenherdecke, no norte da Alemanha, e o Haverhohe, em Berlim, que são os que a gente conhece, grande experiência na Europa. Então, é uma área que, aqui no Brasil, acho que assim, esses 5 anos que eu tive a oportunidade de coordenar até a pandemia, a gente pensou em todas essas dimensões, corpo, alma e espírito, só que dentro de uma linguagem acadêmica, a gente chamou de saúde corporal, saúde mental e saúde e resiliência e saúde do self, pensando em cuidar dessa unidade, tríade, né? Que é o profissional de saúde, cuidar do profissional de saúde, cuidar dos cuidadores, os pais, e cuidar da própria criança. Então, todos os programas, acho que a gente tem que pensar na diversidade, que são as PICs, as práticas integrativas, e talvez tem 2 modelos de agrupamento que eu gosto muito. Um é esse, saúde corporal, saúde mental e saúde espiritual, ou do self, e o
outro agrupamento, a gente via em hospitais de oncologia pediátrica que tinha o cuidado da dimensão da vitalidade, da saúde emocional e da saúde espiritual ou existencial, pensando no todo. Então, eu acho que a gente tem agora algumas experiências no INCA, por exemplo. Eles começaram a introduzir acupuntura, auriculoterapia, massagem na oncologia pediátrica. A gente tem no Itaci, que é o Hospital de Câncer Infantil da USP, que eu tive o prazer de coordenar nos primeiros anos. Temos também dentro do Einstein o cuidado da criança com yoga no leito. Se faz muito yoga e meditação em crianças um pouquinho mais velhas. Então, é um universo fantástico que eu acho que tem muito a crescer e estamos cada vez mais agora nos organizando através desses congressos que você comentou, o Internacional primeiro em 2019 e agora que teve o simpósio brasileiro, de poder trocar experiências e poder estimular que outros serviços implementem. Né? Então, obrigado. Então, eu gostaria muito de agradecer, nós estamos nos nossos momentos finais, eu gostaria muito de agradecer pela colaboração de todos, gostaria de agradecer muito ao apoio do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, ao CABzinho, ao Instituto Roda da Vida, gostaria muito de agradecer ao professor Cavalcante, que sempre está ao nosso lado, orientando, colaborando, sendo um mentor e um guia e um companheiro também. Eu espero poder no futuro, quem sabe, né, Cavalcante, a gente não consiga ampliar o instituto para a gente receber crianças, quem sabe a gente consiga ter um oncologista pediátrico que se interesse pelas PICs. A Fatinha também gostaria de agradecer pelo companheirismo, pela parceria no dia a dia lá no Instituto, porque a Fatinha é aquela que diz assim, cuidando somos cuidados, ela foi cuidada, hoje ela cuida, e o João Vitor também, que foi uma pessoa muito importante para a gente, porque ele é aquele nosso primogênito, né? Nós temos outros filhos, mas ele é o filho primogênito nosso do Instituto. A Fatinha chama ele do nosso menino, então ele tem muitos pais e muitas mães, então é meio filho meu, do Cavalcante, da Fatinha, então a gente chama ele do nosso menino, não tão menino assim, né, Cavalcante? Já aí um médico formado, mas eu gostaria muito de agradecer a todos que participaram do fórum, a todos que nos assistiram até esse momento, e eu acho que eu faço minhas as palavras do professor Cavalcante. De onde quer que você esteja nos assistindo, se você é um jornalista, divulgue a medicina integrativa. Se você é um parlamentar, destine emendas para as práticas integrativas e complementares em saúde. Se você é um ativista social, divulgue a importância na oncologia dessas práticas para a saúde da pessoa. Se você é um familiar, ofereça ao seu familiar a oportunidade de ser tratado, de ser cuidado por essas PICs. Se você é um paciente, se dê a chance de ser tratado pelas práticas integrativas e complementares, ser tratado como pessoa, abordado como pessoa, e você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na vida. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês, meus amigos, e dar eu acho que a gente não, acho que o nosso tempo esgotou, era até às 17h55, porque o nosso próximo painel entra aí. Muito obrigado a todos, e até o ano que vem, presencialmente, todo mundo aqui no Ceará, aproveitando o sol e sem sentir frio. E em nome de todos, Paula, eu gostaria de agradecer por tua resiliência, por tua ancoragem desse trabalho no Brasil, essa médica que andou por aí e segue compartilhando o que conheceu por aí. Muito obrigado a você, Paula Torres. E Paula, e só para dizer, Paula coordena o Comitê de Oncologia Integrativa do consórcio a nível nacional. É uma grande honra toda essa parceria aqui com todos. Então, muito obrigada, gente.